Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, Vietec Cable. E hoje eu vou bater um papo com a Grazi Torres. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Dia dos Avós, sobre a importância dos avós para os netos, nessa construção maravilhosa que é a vida, do quanto isso faz diferença na nossa existência. Bom dia, Grazi. Bom dia, Carol. Bom dia. A gente pensa nos avós, já vem logo imagens da infância, coisas gostosas com um dos nossos avós. Nem todos, às vezes, são vivos ainda, né? Mas quando a gente tem essa oportunidade, tem muita coisa boa para lembrar, né? Nossa, quem realmente é criado, né, com os avós e tem esse contato é algo maravilhoso, né? Graças a Deus você teve a oportunidade, eu também, e é só com minhas avós, né? Quando eu nasci, meus avós já tinham partido, mas é uma experiência maravilhosa, né? Ainda tem uma vozinha viva, que é um doce, né? Eu sempre falo assim, se fosse a metadezinha dela, eu já estaria feliz. Que ela é um docinho mesmo. Eu acho que é uma data que a gente tem que comemorar todos os dias, né? É a nossa história de vida, né? É o nosso histórico, é os nossos valores, é as nossas crenças. Então, esse apoio, esse contato, a gente passa a conhecer um pouquinho de onde a gente veio, né? De como que é a história, né, dos nossos avós, como era eles com as mães, né? Como é que é esse histórico? Para poder até mesmo entender a nossa própria história hoje. Né? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não tiveram a oportunidade, né, de ter essa convivência, mas quem tem essa convivência, eu acho que a gente sempre lembra, né, igual você falou, né? Às vezes é um cheiro que desperta na gente, né? Às vezes tem aquele cafezinho, aquele bolinho, aquela coisa que a vovó sempre fazia, né? E hoje em dia, muito assim, a gente fala de vó, antigamente a vozinha era aquela vozinha, né, bonitinha, e hoje não, né? São vós super novas, né? E a gente precisa se readaptar com essa nova realidade, né? Tem vó hoje em dia que trabalha ainda, né? Que ainda está no mercado de trabalho, e aí como é que lidar com isso, né? Vó, geralmente, a gente acha que vai estar em casa, né? Cuidando dos netos, fazendo tricô. E não é bem assim, né? Pode ter isso, como pode também não ter. São pessoas altamente ativas. E é importante a gente ir se adaptando com esse tempo, né? Assim, com todas essas mudanças que ocorrem na nossa vida, né? Mas esse dia eu acho muito especial, assim. Por mim, eu acho que tem que ser comemorado todos os dias, né? Eles fazem um benefício enorme, né, para a vida do neto, da neta, da família, né, dos filhos. Às vezes eles acabam se ressignificando através dos netos, né, o processo todo que eles vivem, né? A gente sabe o quanto isso ajuda no desenvolvimento social, no desenvolvimento cultural, né, cognitivo, ajuda próprio no colégio. A criança aprende a conviver com outras pessoas que não são apenas os pais. Então, quer dizer assim, tem uma gama de benefícios, né, de importância. E o principal, o afeto, a troca, o amor, o carinho, né? Eu acho que isso é a representação maior de avó, né, de avô, né? É você saber, eu vou para casa da minha avó hoje, né? Você já espera aquele carinho, aquele amor, ela vai me defender, né? Tem isso também, né? A criança fala, vou para casa da minha avó porque lá eu posso fazer tudo. Tudo também não, né? É claro que é obrigação dos pais, né, Carol, educar. É obrigação dos pais educar o filho, não é dos avós. Mas o limite é muito importante para a própria relação e o limite, né? Você tem que dizer não, você tem que impor limites, né? Do que pode, do que não pode fazer. Porque para a criança, para o primeiro momento, isso é muito bom. Mas depois ela acaba crescendo sem limites, sem responsabilidade, não sabe lidar com frustração, com dificuldade. E isso acaba piorando todo o processo de desenvolvimento, né? Sem dúvida. Uma outra questão também muito interessante que a gente escuta dos avós, como a Grazi muito bem colocou, hoje em dia os avós são bem mais jovens do que antigamente, do que na minha época, por exemplo. São pessoas que muitas trabalharam a vida toda e os filhos iam para a escola, viviam na correria. E quando elas têm a oportunidade de ter um neto, elas pensam, agora eu vou curtir, porque tem aquela sensação de que não curtiram o suficiente os filhos por conta da responsabilidade de ser pai, de ser mãe. E aí, quando vem o neto, bate aquela vontade, como a Grazi muito bem colocou aqui, de mimar um pouquinho, de se exceder nas permissões. Muitas das vezes, os avós brincam e falam, eu vou estragar mesmo, os pais que eduquem.
Então, assim, acho que a gente, claro, como a Grazi também muito bem colocou, é claro que o limite é extremamente importante, mas a cobrança dos avós, ela acaba sendo mais suave, tirando quando são os avós que criam como pais, que fazem a figura ou de pai ou de mãe para essa criança. E, de fato, eles acabam tendo uma relação muito mais de pai e mãe do que de avós. Porém, quando é construída uma relação onde essa criança tem pai, tem mãe, e os avós vêm realmente com esse papel do suporte, do afago, do carinho, é muito interessante e é muito importante também para essa construção dessa criança, não é, Grazi? É muito importante para a construção dessa criança e é importante ter essa troca. Ter esse carinho, ter esse amor, né? Perceber que aquela criança ela pode ser amada por outra pessoa que não é a mãe, que não é o pai. E realmente, né? Aquela avó que você vai visitar no final de semana, que você vai viajar, gente, se permita, né? Vamos mimar, vamos dar carinho, vamos dar amor, né? Independente de qualquer coisa. Agora, aquela avó que cuida é um pouco delicado, porque essa avó também, por mais que ela tenha muita experiência e que ela tem muito para ensinar para os pais da criança, é importante ela saber que ela está ali o quê? Cuidando daquela criança. E se ela só mimar aquela criança, quando ela crescer um pouquinho, ela vai perder o controle da situação. E aí aquela criança vai virar um adolescente e pode não respeitá-la como ela merece. Então, quando você cuida do seu neto, você tem que impor limites. Você pode beijar, abraçar, isso daí é permitido. Quanto mais, melhor. Mas tem que impor o limite, que é fundamental. E realmente, assim, eu vejo essa cobrança, às vezes, nos pais, né? Poxa, trabalhei pra caramba e agora que eu virei vó, eu vou aproveitar para mimar, para dar carinho, para dar amor, porque eu não pude fazer isso para os meus filhos. Isso é muito normal. E eu acho que está certo, né? Eu acho que a gente tem que dar amor em todas as fases da nossa vida, porque o amor, ele cura, né? Tem pesquisas que, até mesmo no processo depressivo, essa relação dos avós com as crianças é muito importante, né? Porque a gente sabe muito bem que os avós chegam a uma fase, né? Uns trabalham, outros não, que eles acabam ficando um pouco depressivos, né? Sentem um ninho vazio, vivem sozinhos, né? Então, às vezes, perdem, né, pessoas próximas que amam. Então, às vezes, fica depressivo. Então, tendo esse vínculo de amor, ele é curativo, né? Então, é muito importante. Né, o que me deixa um pouco assim angustiada é que algumas pessoas, né, às vezes precisam colocar, né, os avós, né, os pais no asilo e abandonam, né? E isso não é muito legal, né? Eu acho que independente se aquele pai, se aquela mãe não foi legal com você, está na hora de você perdoar, sabe? Está na hora de você ressignificar a sua história, porque ele faz parte, ela faz parte da tua história. Você ainda é uma representação deles, né? E a gente tem que ser grato apenas pela vida que eles nos deu, né? O resto cabe a gente a buscar, cabe a gente trabalhar, cabe a gente buscar ser pessoas melhores todos os dias, né? Problemas, dificuldades nos relacionamentos, todo mundo vai ter. Né? Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para aprender a cada dia. Então, eu fico muito triste com isso. Né? Na minha infância, adolescência, eu tive essa oportunidade de frequentar asilos, porque uma amiga da minha avó foi colocada lá pelo filho e altamente abandonada. Sabe? Eu, desde pequenininha, eu via, né? E eu chegava lá e falava assim, vó, vamos levar ela para nossa casa. Ficava, né, pisciana, né? Você sabe, né? Então, é muito triste, sabe? Tem a questão também do Alzheimer, né, que às vezes precisa colocar numa casa de repouso. Mas não deixa, né, não abandone, porque faz parte da tua história. Se não foi o perfeito, porque ninguém é, nem você vai ser perfeito como pai, como mãe, ninguém é, sempre vai ter um pontinho negativo. Faz as pazes com o seu passado, com a sua história, porque isso é muito triste, né? A pandemia, né? Você não está podendo visitar as pessoas, né, nessas casas. Faça uma chamada de vídeo, entre em contato com os cuidadores, com os donos, mas não deixa, né, aquela pessoa que te deu a vida ficar ali se sentindo sozinha e abandonada, porque isso é muito triste. A Grazi falou da questão dos lares de idosos e também tive essa oportunidade. Visitei por um tempo um lar de idosos e uma coisa que era muito interessante é que, até acredito eu, que seja para diminuir um pouco o sofrimento, quando chega alguém que se assemelha na idade a um neto, a um filho, eles dizem que é a pessoa.
Então, assim, eles sabem no fundo que não é. Acredito eu que saibam. Mas eles colocam que talvez seja uma maneira de amenizar aquela dor, né, Grazi? Sim, é maneira de amenizar a dor. Isso eu via também, né? Eu, criança, adolescente, né? A gente foi visitar, quando minha avó trazia ela para casa, ela passava mês lá e, pô, uma pessoa maravilhosa, assim, tem o maior carinho por ela. E quando eu chegava, por eu ser criança, a maioria dos idosos chegavam perto, querendo me abraçar, querendo me pegar no colo, querendo conversar comigo, porque eles sentiam falta da família. Né? Independente se aquele idoso teve filho ou não. Né? Às vezes são pessoas que não tiveram oportunidade de ter filhos, mas sentia falta. E eu, como sou muito carinhosa, né? Então, olha, eu me amarrava. Eu ia para lá, mas eu ia embora triste. A minha avó, o que foi, filha? Eu falei, avó, olha que sofrimento, né? Vamos levar todo mundo para casa. Eu queria levar todo mundo para casa. Porque eu acho que isso é tão importante, o amor, a troca, né? É o tempo que você tem ali para dar um sorriso, para dar um abraço naquelas pessoas. Aquilo ali, gente, transforma a vida deles. Né, de você ouvir a história, né? Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, assim, eu sempre ficava com as minhas duas avós, tá, mas me conta a sua história. Como é que era quando você era criança? Eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre procurei, né, conversar, entender, porque isso faz muita falta. Então, se tem oportunidade de conhecer esses asilos, casa de repouso, vá, tire o seu dia, tire 1 hora do seu dia e vá lá. Pronta para quê? Para ouvir história, para dar carinho, para dar amor. Talvez hoje não está sendo proibido, mas quando isso tudo passar, faz esse contato interno, né? A própria parte das crianças, orfanatos, né? Também tive a oportunidade de também ir. Então, assim, eu acho que isso daí é crescimento emocional, né? É um lugar assim que a gente pensa, poxa, eu nunca vou deixar, né? E se eu precisar deixar quem eu amo, com certeza acho que eu não vou sair de lá, né? Você é aquela pessoa encrenqueira, né? Que eu vou ficar lá, indo lá, visitando toda hora. Porque às vezes não dá para a gente cuidar, né? Às vezes tem uma doença, né? Como Alzheimer, que chega uma hora que ou você tem uma equipe dentro de casa para te ajudar a cuidar, ou você sozinho não aguenta, entendeu? Então, a gente entende, eu acho que muitas pessoas se sentem culpadas, às vezes, por ter que colocar, né, a mãe ou o pai nesses lugares, mas se for para colocar, se essa for uma decisão, que você faça visitas sempre, que você diz que ama, que você abrace, que você dê beijo, você aliviar o que é a dor e o sofrimento, porque lá eles têm muitas atividades. Isso é muito legal, porque eles acabam confraternizando. E, às vezes, o idoso ele é jogado dentro de casa. Né? Em algumas casas, né, até passou pelo meu quarto, nem veio aqui me dar um beijo, só vem só quando interessa. Por favor, né, gente? Assim, eu acho que essa pandemia veio para a gente fazer essa autorreflexão. Como é que eu estou cuidando das pessoas que são importantes para mim? Né? Eu estou sentindo uma falta de agarrar minha avó, né? Toda vez que eu falo com ela, eu falo, vó, se prepara que quando for liberado, eu vou te agarrar tanto que você vai ficar sufocada. Coitada da minha avó, um doce. Mas, assim, é porque a gente sente falta desse afago, né? Eu gostaria de poder estar indo lá sempre, mas estou trabalhando, eu fico preocupada, eu fico com medo, então procuro ligar, gostaria de estar ligando muito mais vezes, mas aí eu trabalho o dia inteiro, aí tem curso, aí tem milhares de coisas, quando você vê já é 11 horas da noite. Mas toda oportunidade que você tem que valorizar aquele que te deu a vida. Deu a vida para sua mãe, deu a vida para o seu pai. Hoje você existe por causa deles. Então, vamos conhecer essa história. Né? Esse dia, eu acho que tem que ser comemorado como o Dia das Mães, dos pais, tem que ser comemorado todos os dias. Né? Vamos valorizar quem a gente ama, vamos dizer o nosso amor. Né? As pessoas têm dificuldade de dizer eu te amo, você é importante, você é especial. Está na hora de dizer, está na hora de abraçar, está na hora de dar afago. Pelo amor de Deus, gente, respeitando aí a pandemia. Mas se mora junto, agarra mesmo. Eu acho que o verbalizar é muito importante. Às vezes a gente sente, acha que o outro tem a percepção do que a gente sente, e muitas das vezes o outro não tem essa percepção. Às vezes não, acredito que sempre a gente deva verbalizar, colocar realmente para fora tudo aquilo que nós sentimos. E como a Grazi muito bem colocou aqui, a gente ter esse amor, esse carinho. Porque depois que a pessoa se aposenta, depois que a pessoa não tem mais aquele compromisso, ainda mais uma pessoa, de repente, que teve uma vida muito movimentada, de muito trabalho, de repente ela se vê em casa. E aí ela já não é participativa na educação dos filhos, porque esses filhos cresceram, são independentes. Nem todas elaboram isso com
uma certa tranquilidade. Eu acho o máximo, e eu queria muito envelhecer assim. Eu vejo assim essas senhorinhas que entram em tudo quanto é viagem de grupo e tudo mais. A gente sabe que agora estamos vivendo um momento atípico, mas se Deus quiser vai passar logo. Mas a gente observa as senhorinhas com um grupo de amigas, aí vão no baile da terceira idade. Um beijo grande aqui para Silvana Coelho, que faz um trabalho lindo com os idosos. Então, assim, isso é envelhecer com alegria, com energia, ter os netos, ter os filhos, mas ter uma vida, ter um ciclo de amizade. Acho também isso muito importante entre os idosos. Compartilhar as experiências e, claro, ter sempre, quando possível, a família por perto e a família também corresponder da melhor forma. Queria te agradecer, Grazi. Queria mandar um beijo aí para tua vovó. E é isso, tudo de bom. Realmente é uma delícia. São pessoas que fazem a diferença na vida dos nossos filhos e fizeram também nas nossas vidas. Eu tenho meu avô, assim, um carinho danado. Os meus avós, por parte de pai, quando eu nasci, também já eram falecidos. E aí eu só ouvi as histórias do meu pai e tudo mais. Fala que eu sou muito parecida com a minha avó, com a mãe dele e tudo mais. Embora eu seja a cara da minha tia, que é a irmã da minha mãe. É uma loucura isso. Genética é um negócio louco, né? A gente consegue parecer com um pouquinho de cada. Mas é mais ou menos por aí. Queria te agradecer, Grazi. Deixe contato pro pessoal que está em casa também. Obrigada, Carol. É muito importante mesmo, né? Eu fui criada, né, com a minha avó materna e tenho, assim, ela também já faleceu. E, né, muita referência, né? A gente acaba repetindo o padrão, mas sempre mimada, né? Dentro do limite, que a minha avó sempre foi muito rigorosa, né? Com regras e tal. A outra é um doce. Eu ia para lá, ela fazia um doce delicioso, né, de banana, que eu adorava. E ela está aí, graças a Deus, desejo muita saúde para minha avó, para todas as vovós, muita luz, muita paz, né? Vamos valorizar, né, as pessoas que a gente ama, independente da gente estar perto ou estar longe. É importante o vovô e a vovó, né, se aposentou, não está trabalhando, mas ter amigos, sair de casa, viajar, dançar, porque isso também é qualidade de vida. A gente não pode deixar o idoso paralisado dentro de casa, que às vezes o filho tem isso, às vezes mora, não vou deixar fazer nada. Não, mamãe, não precisa lavar uma louça, não. Deixa lavar a louça, deixa ele se sentir útil. Então, essa relação, tanto com os filhos e com os netos, é algo que faz ele se sentir útil, faz ele se sentir vivo. Onde, né, quando moram separados, a vovó e a vovó se prepara a casa para receber os filhos, receber os netos. Isso é muito legal. Então, a gente precisa manter o quê? Eles ativos, para eles ficarem cada vez mais pertinho da gente. Muito obrigada, Carol, mais uma vez. Parabéns a todos os vovós e vovôs. E meu contato, né? Atendo na Clínica Vitale e na Clínica Checkup. Telefone da Clínica Vitale é 2235-5204. E vocês também me encontram nas redes sociais, Instagram, Psicóloga Graziele. Um beijo grande, tenha um ótimo dia, Carol, e obrigada. Excelente dia para você também, Grazi. Até a próxima semana. E agora, antes